Esta mostra foi concebida para o público brasileiro e justamente neste ano, quando comemoramos 25 anos da queda do Muro de Berlim. Este acervo, além da sua importância artística, tem uma importância histórica muito grande porque apresenta um compêndio de uma realidade não mais existente, de uma realidade de uma cena artística vigente na Alemanha Oriental antes da queda do Muro de Berlim. Esta exposição temos aproximadamente 100 obras de 40 artistas e que nos dá um panorama do que era a arte do século XX, entre pinturas, fotografias, esculturas, desenhos e gravuras. Além dos artistas alemães que viviam naquele contexto, esta obra cria pela primeira vez, esta exposição cria um diálogo com artistas brasileiros, porque já naquela época tínhamos vários expoentes da arte contemporânea brasileira vivendo, trabalhando ou expondo na Alemanha. A arte que permanece para mim, que sou uma pessoa que dou aula, inclusive na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou professora de arte, tenho uma certa dúvida, vamos dizer, da velocidade de hoje. E rever esse trabalho mostra para mim que a velocidade de hoje não é muito boa. Esse trabalho que está aqui atrás de mim, esses dois, eu realizei no Acre, em 1994, também por iniciativa do Chagas, que criou um seminário e uma permanência durante 2 meses, se não me engano, ou 1 mês, com 2 artistas alemães, o Wolfgang Lehmann e o Michael Müller, e eu fui convidada como artista brasileira, que também foi uma experiência extremamente enriquecedora. Ficamos 2 meses, se não me engano, né, convivendo lá no Acre, e com os alemães. Então, e também vejo que o trabalho deles está aqui presente. Enfim, é uma experiência única. Até as histórias são muitas, mas a importância do Chagas principalmente se deve à paixão dele pela arte e ter ajudado imensamente esses artistas da antiga DDR a poderem continuar trabalhando no seu ofício, que é ser artista, porque ele fazia a mediação que esse pessoal todo não teria condições de viver, não teriam condições de sobreviver na Alemanha. Então, o papel do Chagas historicamente dentro da Alemanha é muito importante. Aqui é um tríptico que mostra a torre de televisão construída na cidade de Berlim Oriental, a época em que morei lá, né? Foi um período de tempo que a cidade era ainda dividida com o seu muro, né? O Muro de Berlim. Entre a abstração que eu trazia de um período de tempo anterior em Nova York, uma vez em Berlim, colado a essa escola neo-expressionista, eu variava, não muito, mas um pouco com os meus temas. E agora, então, explicando por que esses temas, no sentido também de uma provocação. Aqui estão, nesse tríptico, 3 vezes a torre de televisão da Berlim Oriental. E num próximo trabalho, eu estou mostrando uma outra provocação, que na verdade foi uma série de trabalhos que durou 1 ano e meio de ateliê, em que eu pintei kebabs. Kebabs são os que hoje, o que nós chamamos em São Paulo, churrascos gregos, né? Que é uma comida turca. Então, nesse sentido também é uma provocação, né? Eu cheguei a ser chamado na escola de arte como o brasileiro que pintava kebabs. O importante aqui é a pintura lavada, o gesto, antes de tudo, a rapidez desse trabalho, a escala dele, mas é também, num certo sentido, uma figuração menos dramática que a própria situação em que vivemos da chamada cortina de ferro, daqueles 30 anos de muro, né, em que tornava Berlim uma cidade bastante interessante também, por um lado, para um artista. Esta exposição tem um significado muito especial porque mostra parte de uma coleção que é uma coleção única, porque ela reúne obra. A
coleção mais significativa de artistas independentes, artistas que foram modernos, apesar do antimodernismo, da antimodernidade, da resistência, né, imposto lá no lado oriental da Alemanha, pelas restrições da ditadura, né, e artistas brasileiros que viveram também, na sua juventude, aqui a situação da ditadura, de exceção, com cerceamento das liberdades políticas, com perseguição. A minha história foi muito marcada por isso, pela ditadura. Eu fui, quando estudante, sequestrado, perseguido, né? E então junta obras de um tempo que felizmente passou lá, porque a falsa República Democrática, que era uma ditadura, né, se integrou à República Federativa da Alemanha, que é de fato uma democracia, e nós nos redemocratizamos. Essa obra aqui, em particular, para mim tem um significado muito grande, porque é uma afirmação e contém muito do meu trabalho posterior, que é uma obra assim por vista. Nos anos 80 eu estava ainda, no começo dos 90, né, do Grupo Moreninha surgiu o livro Orelha. Nesse livro Orelha, que reúne assim, os artistas independentes da chamada geração 80, eu fiz uma proposta de uma linha na arte, que é o curvismo, que é uma coisa que tem a ver com a minha formação de matemática, etc. e tal. Eu conheci o Chagas Freitas em 1989, um pouquinho antes da queda do Muro de Berlim, e nos tornamos amigos e eu passei a frequentar inclusive Berlim, e o Chagas me organizou uma exposição em 1991 na Galeria Andreas Weiss, dos quais esses trabalhos fizeram parte. E a partir desse momento eu fiz parte da coleção dele, e é interessante estar aqui participando de uma exposição que na verdade é um documento de uma época e das relações que foram estabelecidas entre os artistas alemães e brasileiros. Primeiro, a emoção de ter estado, ter tido a sorte de participar por obra do destino desse momento tão significativo na história alemã, que foi a queda do Muro de Berlim, um movimento que jamais se pensou que acontecesse. E sim, um derramamento de sangue, que sempre essas tragédias são marcadas por isso. E hoje é a liberdade daquele povo, daqueles artistas que estão vivos ainda, e que a gente tem a felicidade de ter tido amizade com ele e permanecer essa amizade até hoje, porque foi uma coisa desprendida, ela foi muito aberta, espontânea, e eu fico muito honrado de ter a amizade desses artistas, contar com todo o apoio deles, e sem esses artistas não haveria essa exposição, essa coleção, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade que eu tenho por, segundo os especialistas, está sob minha responsabilidade a maior coleção de arte, a mais significativa daquele período.